As decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, afetam a nossa vida muito mais do que a gente imagina. E a melhor forma de saber o que o tribunal anda decidindo é pelos informativos de jurisprudência. Hoje, a gente vai analisar 5 decisões super importantes do informativo 882, que vão de saúde e direito penal até educação. Então, vamos lá entender isso melhor. Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, uma decisão importantíssima sobre terapia para pessoas com autismo. Depois, a gente mergulha no direito penal para entender como funciona o cálculo de aumento de pena. Na sequência, um caso sobre acordos com o governo, um sobre o dano que cursos irregulares causam para todo mundo e, para fechar, uma mudança nos impostos que impactam empresas e funcionárias em licença maternidade. Bom, vamos começar com a primeira decisão que, sinceramente, talvez seja de maior impacto social de todas. É o tema repetitivo 1295. E por que isso é tão importante? Porque o que foi decidido aqui vira regra obrigatória para todos os planos de saúde do Brasil no tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista. E aqui está o recado do STJ, bem direto e claro. Qualquer cláusula de plano de saúde que coloque um limite no número de sessões de terapia para uma pessoa com autismo é abusiva, ou seja, é ilegal. Se o médico prescreveu, o plano tem que cobrir, sem impor um teto. Isso, gente, é uma vitória gigantesca para os pacientes e suas famílias. Agora, o mais interessante é entender de onde veio essa decisão. Não foi tirada do nada. O STJ se baseou lá na Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9.656 de 98, e principalmente numa medida provisória de 2001, a 2.177/44, que já proibia limite financeiro. E o que o tribunal concluiu? Que limitar sessões é, na prática, um limite financeiro disfarçado. A própria agência reguladora, a AMS, já tinha tirado essa limitação em 2022. Agora, a Justiça bateu o martelo. Agora a gente dá um pulo lá para o direito penal. Pensa numa situação, um crime acontece, existem várias razões na lei para aumentar a pena do culpado. Como é que o juiz decide qual aumento aplicar? Ele pode simplesmente escolher o que achar melhor? O STJ veio para esclarecer exatamente isso, com base no artigo 68 do Código Penal. E a regra é essa, sem rodeios. Se o juiz decidir usar só uma das causas de aumento de pena, ele não tem liberdade para escolher qual. Ele é obrigado a aplicar aquela que gerar a maior punição. A lei, nesse ponto, não dá margem para uma interpretação mais boazinha, digamos assim. E esse exemplo aqui deixa tudo muito claro. Imagina um roubo. Se ele foi feito com mais de uma pessoa, a pena sobe 1/3. Se usar uma arma de fogo, a pena sobe 2/3. O que seria errado, o juiz escolher o aumento menor, de 1/3. O STJ disse, não, o correto é aplicar obrigatoriamente a fração maior, a de 2/3, porque ela é a mais grave. Simples assim, né? Agora, a gente sai do penal e entra no direito administrativo e ambiental. Esse caso parece ser só sobre prazos, mas o fundo da questão é algo essencial na nossa relação com o governo, a confiança. A discussão era sobre o prazo para propor um acordo depois de uma infração ambiental lá no Distrito Federal. O ponto crucial aqui é o seguinte: a lei local, a Lei Distrital 41 de 89, diz que o prazo para propor um acordo é o mesmo da defesa. No caso que foi julgado, o órgão ambiental estendeu o prazo para a empresa se defender, mas, de repente, disse que o prazo para o acordo já tinha acabado. O STJ viu a contradição e corrigiu. Se um prazo foi prorrogado, o outro, que está ligado a ele por lei, também tem que ser. E tudo isso se baseia num princípio jurídico fundamental chamado proteção da confiança. O que isso quer dizer na prática? Que o governo não pode ser contraditório. Ele não pode criar uma expectativa justa em alguém e depois, do nada, frustrar essa expectativa. Ao dar mais prazo para a defesa, o governo sinalizou que os prazos daquela etapa tinham mudado. Voltar atrás nisso foi considerado uma quebra de confiança, um ato ilegal. Chegando no nosso quarto ponto, um caso sobre direito do consumidor e educação que é bem sério. A discussão era sobre faculdades que ofereciam cursos superiores sem ter autorização do MEC. O STJ entendeu que, nesse caso, o prejuízo não foi só dos alunos que foram enganados, mas de toda a sociedade. Olha, a tese que o STJ afirmou aqui é poderosa. Quando uma instituição de ensino age assim, fora da lei, ela não só comete uma fraude contra seus alunos, mas ela joga lama na credibilidade de todo o sistema educacional do país. Isso gera uma desconfiança geral, um dano que vai muito além das vítimas diretas e atinge todo mundo. E para justificar essa condenação, o tribunal usou um conceito com um nome em latim, mas que é fácil de entender: dano moral coletivo in re ipsa. Isso quer dizer que o dano é tão óbvio que ele é presumido, ele nasce do próprio fato. Ninguém precisa provar que ficou triste ou desconfiado. O simples ato de oferecer um curso falso já é, por si só, prova do dano à coletividade.
E para não ficar só na teoria, a punição foi bem concreta. A condenação por danos morais coletivos foi fixada em R$300 mil. É um valor que serve não só para tentar reparar esse dano à confiança pública, mas também para mandar um recado claro e desestimular que outras instituições façam a mesma coisa. E chegamos à nossa última análise. Um tema tributário e previdenciário que, olha, mexe bastante com as empresas. O STJ teve que reavaliar sua própria posição para se alinhar com o que o Supremo Tribunal Federal, o STF, já tinha decidido sobre a contribuição que os patrões pagam em cima do salário maternidade. A decisão veio para botar uma pá de cal na discussão. É legal cobrar das empresas contribuição previdenciária sobre o valor do salário maternidade. Com essa mudança, o STJ passa a seguir o STF no tema 72, o que traz mais segurança jurídica e acaba com a incerteza para os empregadores. Mas por que essa cobrança é ilegal, afinal? A lógica é bem direta, na verdade. O salário maternidade não é um pagamento pelo trabalho, certo? É um benefício pago pela Previdência. E a Constituição, lá no artigo 195, diz que a contribuição incide sobre a folha de salários. Ora, se o salário maternidade não é salário, mas sim um benefício, então cobrar essa contribuição sobre ele é inconstitucional. Então, depois de passar por esses 5 casos, a gente vê decisões que garantem acesso à saúde, que definem como penas são aplicadas, que protegem a nossa confiança no governo e na educação e que até mudam o jeito como impostos são pagos. Fica a reflexão, né? Do consultório médico à folha de pagamento, o judiciário está presente o tempo todo. A questão que fica é, será que a gente sempre percebe o tamanho dessa influência na nossa vida?